6 experiências sinistras em postos de gasolina. 24 horas que você precisa ouvir. E aí, pessoal? Antes de começar, se vocês curtem esse tipo de relato, deixem o like no vídeo e se inscrevam no canal, ativando o sininho para não perder nenhuma história. Hoje vou compartilhar com vocês 6 experiências que tive em postos de gasolina 24 horas pelo Brasil afora que, sinceramente, me fizeram repensar completamente sobre parar em qualquer posto durante a madrugada. Vocês sabem como é, né? Estrada à noite, combustível acabando, e você vê aquelas luzes do posto como um oásis no meio do nada. Pois é. Depois dessas experiências que vou contar, eu nunca mais olho para um posto 24 horas da mesma forma. E garanto que vocês também não vão. História 1. O frentista que sabia demais. Isso aconteceu em 2019, numa viagem que eu estava fazendo de Brasília para Goiânia. Era quase 1 da manhã quando parei num posto na BR-060, desses que ficam no meio do nada, cercado só por pasto e escuridão. O lugar estava praticamente vazio, só eu e mais um caminhão parado do outro lado. O frentista era um cara alto, magro, com uns 40 anos, que veio me atender com um sorriso muito largo, daqueles que não parecem naturais. Pedi para completar o tanque e, enquanto ele abastecia, começou uma conversa que me deixou profundamente desconfortável. Primeira vez passando por aqui? Ele perguntou, e quando confirmei, ele continuou. Sei que é a primeira vez porque eu memorizo todos os carros que param aqui, todos mesmo. Seu carro é um Civic preto, placa com final 7, certo? Fiquei surpreso porque ele nem tinha olhado direito para a placa, mas confirmei. Aí ele sorriu de novo e disse: eu tenho uma memória muito boa, principalmente para carros que passam aqui sozinhos de madrugada. Aquele sozinhos de madrugada me deu um arrepio. Perguntei se ele trabalhava todas as noites ali e ele respondeu: trabalho aqui há 8 anos, sempre no turno da madrugada. Você não imagina as coisas que eu já vi por aqui. As pessoas que param, as conversas que escuto, os segredos que descubro. Ele falou isso olhando diretamente nos meus olhos, e havia algo muito perturbador naquele olhar. Quando ele terminou de abastecer, fui pagar na loja de conveniência. Lá dentro, a atendente era uma mulher de uns 50 anos que parecia nervosa. Enquanto eu pagava, ela olhou pela janela para o frentista e sussurrou: cuidado com o Jorge, ele é meio esquisito. Anota informações de todos que param aqui, placas, horários, até o que as pessoas compram. Tem cadernos cheios dessas anotações. Saí dali o mais rápido possível, mas quando estava voltando para o carro, o frentista veio até mim novamente. Espero te ver por aqui de novo, ele disse, e então acrescentou algo que me gelou o sangue. Vou anotar que você passou aqui hoje, 12 de março, 1h15 da manhã. Nunca se sabe quando essa informação pode ser útil. Entrei no carro e acelerei, mas pelo retrovisor vi que ele ficou parado ali, me observando até eu sumir na estrada. 3 semanas depois, vi na internet uma notícia sobre um posto na BR-060, onde funcionários estavam sendo investigados por repassar informações de clientes para quadrilhas de assaltantes. O posto era exatamente onde eu havia parado. História 2. A mulher que pediu ajuda em 2020, voltando de uma viagem de trabalho para Mato Grosso, parei num posto em Goiás por volta das 2 da manhã. Era um posto grande, com várias bombas, mas naquele horário estava completamente vazio, exceto pelos funcionários. Estava abastecendo quando uma mulher se aproximou do meu carro. Ela devia ter uns 30 e poucos anos. Estava visivelmente nervosa, olhando constantemente por cima do ombro. Por favor, ela disse baixinho, você pode me dar uma carona até a cidade? É só 15 minutos daqui. Perguntei o que havia acontecido com o carro dela, e ela me contou uma história confusa sobre ter brigado com o namorado e ele ter ido embora, deixando ela abandonada ali. Parecia uma situação legítima, e eu estava prestes a concordar quando notei algo estranho. Ela não tinha bolsa, não tinha celular,
e suas roupas estavam impecáveis para alguém que supostamente havia sido abandonada na estrada. Além disso, ela não parava de olhar para uma picape prata que estava estacionada do outro lado do posto, com duas pessoas dentro que pareciam estar observando nossa conversa. Meu instinto gritou perigo. Disse a ela que infelizmente não podia dar carona porque estava com pressa. E ela insistiu, ficando mais desesperada. Por favor, eu imploro, é só até a cidade. Você é minha única esperança. Foi então que reparei que a picape havia se movido e agora estava posicionada de forma a bloquear discretamente uma das saídas do posto. O frentista, que até então estava normal, de repente sumiu de vista. Algo estava muito errado ali. Entrei rapidamente no carro e quando liguei, a mulher bateu na janela, agora visivelmente alterada. Você não pode ir embora, você tem que me ajudar. A picape começou a se mover na minha direção e foi quando tomei a decisão de sair dali imediatamente. Acelerei em direção à saída oposta. Pelo retrovisor, vi a picape me seguindo por alguns quilômetros antes de desistir. No dia seguinte, liguei para a Polícia Rodoviária Federal e relatei o ocorrido. O policial me disse que era um golpe conhecido. A mulher atraía as vítimas, oferecendo alguma história para conseguir carona. E no meio do caminho, os comparsas abordavam o veículo. Ele me parabenizou por ter confiado no instinto e não ter caído na armadilha. Disse que várias pessoas haviam sido assaltadas dessa forma naquela região e algumas nem tiveram a sorte de poder contar a história. História 3. O posto que não deveria existir. Esta história aconteceu em 2018, numa viagem que fiz para Minas Gerais. Era uma estrada que eu conhecia bem, tinha feito o mesmo trajeto dezenas de vezes. Mas naquela noite aconteceu algo que até hoje não consigo explicar. Estava dirigindo há várias horas quando o combustível começou a acabar. Conhecia bem aquela estrada e sabia que o próximo posto ficava a uns 50 quilômetros. Mas de repente vi luzes à frente e, para minha surpresa, era um posto de gasolina que eu nunca havia visto antes naquele trecho. Era um posto antigo, com aquela arquitetura dos anos 80, bombas antigas, mas bem iluminado. Pensei que talvez fosse novo e que eu simplesmente não tinha notado nas viagens anteriores. Parei para abastecer. O frentista era um senhor de uns 60 anos, muito simpático, que me cumprimentou calorosamente. Enquanto abastecia, começamos a conversar, e ele me contou que trabalhava ali há mais de 20 anos. Estranho, pensei, se o posto fosse novo, mas não questionei. O que me chamou a atenção foi o preço da gasolina. Estava custando quase metade do preço normal. Quando perguntei sobre isso, ele sorriu e disse: "Aqui sempre foi assim, preços honestos para pessoas honestas." Achei bizarro, mas quem sou eu para recusar gasolina barata? Paguei em dinheiro mesmo, e o senhor me deu um troco em notas muito antigas, daquelas que não circulavam mais há anos. Quando comentei sobre as notas, ele riu e disse: "Ah, sim, sempre tive essas guardadas. São de estimação." Saí do posto e continuei viagem. Chegando ao meu destino, contei para um amigo local sobre o posto com preços baixos que eu havia descoberto. Ele me olhou confuso e disse que não existia posto nenhum naquele trecho da estrada, que ele conhecia muito bem. Na volta, 3 dias depois, resolvi passar pelo mesmo local durante o dia para confirmar. Pessoal, juro por tudo que é sagrado, não havia posto nenhum ali, nem ruínas, nem fundação, nem nada que indicasse que já houve um posto naquele local. Só um terreno baldio coberto de mato. O mais estranho é que quando cheguei em casa e fui ver as notas que o senhor havia me dado de troco, elas tinham sumido da minha carteira. No lugar havia notas normais, atuais, mas do valor que eu havia pago pela gasolina, não do troco. Era como se eu nunca tivesse recebido troco algum. História 4.
O cliente que nunca saiu em 2021, numa viagem para o Nordeste, parei num posto na divisa entre Bahia e Sergipe por volta das 3 da manhã. Era um posto pequeno, com apenas 4 bombas, mas bem movimentado mesmo naquele horário, com vários caminhoneiros parados. Enquanto abastecia, reparei num homem parado próximo à loja de conveniência. Ele estava ali imóvel, simplesmente observando o movimento. Devia ter uns 50 anos, vestia uma camisa xadrez e calça jeans, e havia algo perturbador na forma como ele ficava parado, sem piscar muito, só observando. Entrei na loja para comprar um café e perguntei para a atendente sobre o homem. "Ah, esse aí", ela disse com uma expressão cansada. "Ele apareceu aqui ontem de manhã e não saiu mais. Fica aí parado, só observando. Não fala com ninguém, não compra nada, não incomoda, só fica aí." Perguntei se ela não achava estranho, e ela respondeu: "Claro que acho, mas ele não está fazendo nada de errado tecnicamente. Meu gerente já tentou conversar com ele, mas ele simplesmente não responde. É como se não ouvisse." Quando saí da loja, o homem ainda estava lá, na mesma posição, mas agora ele estava me observando. Não estava olhando na minha direção geral, estava me observando especificamente. Nossos olhos se encontraram por um momento, e o que vi me deu calafrios. Seus olhos eram completamente vazios, sem expressão, como se não houvesse ninguém por trás deles. Resolvi testar algo. Caminhei para um lado, e sua cabeça me acompanhou. Caminhei para o outro lado, e novamente ele me seguiu com o olhar. Era como se eu fosse a única coisa no posto que despertava seu interesse. Voltei para o carro mais rápido do que planejava, mas quando estava entrando, ouvi passos atrás de mim. Era ele. Havia saído da posição estática pela primeira vez e estava caminhando na minha direção. Não estava correndo, apenas caminhando em linha reta, olhando diretamente para mim. Entrei no carro e saí dali imediatamente. Pelo retrovisor, vi que ele parou no meio do estacionamento e ficou me observando até eu sumir na estrada. 2 horas depois, quando parei em outro posto para usar o banheiro, liguei para o posto anterior para saber se o homem ainda estava lá. A atendente me disse que ele havia desaparecido logo depois que eu saí. Simplesmente sumiu, sem ninguém ver para onde foi. Não havia carro registrado no nome dele. Ninguém sabia como ele havia chegado ali. E ninguém o viu sair. Ele simplesmente desapareceu. História 5. A conversa que não deveria ter ouvido. Em 2022, voltando de uma viagem a trabalho para o sul, parei num posto na divisa entre São Paulo e Paraná. Era quase meia-noite e o posto estava movimento razoável, com alguns caminhões parados e alguns carros de passageiros. Estava na fila do banheiro quando ouvi uma conversa entre 2 homens que estavam encostados na parede do lado de fora. No início parecia uma conversa normal entre caminhoneiros, falando sobre frete, estrada, essas coisas. Mas depois, a conversa tomou um rumo muito sinistro. "O próximo está marcado para quinta-feira", disse um deles, uma voz grave e rouca. "Mesma rota, mesmo horário. Carro pequeno, sozinho, igual ao perfil." O outro respondeu: "Certeza que vai dar certo?" O último deu muito trabalho. E o primeiro replicou: "Esse vai ser mais fácil. Já está tudo mapeado. Posto, quilometragem, até o tipo de carro." Meu sangue gelou. Eles estavam planejando algum tipo de crime. E pelo contexto, parecia ser assalto a motoristas solitários. Tentei escutar mais detalhes, sem parecer que estava prestando atenção, mas eles baixaram a voz. Consegui captar algumas informações. Eles mencionaram uma BR específica, um horário entre meia-noite e 2 da manhã, e o fato de que já tinham estudado o movimento de vários postos da região. Um deles disse: "É só questão de paciência. Sempre aparece um otário dirigindo sozinho de madrugada." Quando saí do banheiro, tentei discretamente ver os homens, mas eles já não estavam mais ali.
Procurei pelo estacionamento e vi 2 caminhões saindo quase ao mesmo tempo. Não consegui ver as placas direito porque estava escuro, mas um deles era branco com detalhes azuis e o outro era vermelho. Fiquei em um dilema. Deveria ligar para a polícia com informações vagas ou tentar descobrir mais detalhes? Optei por ligar imediatamente para a Polícia Rodoviária Federal e relatar o que havia ouvido. O atendente levou a sério e disse que ia repassar as informações para as patrulhas da região. Uma semana depois, vi na internet que a PRF havia prendido uma quadrilha que atuava assaltando motoristas solitários em postos de gasolina na região. A operação foi baseada numa denúncia anônima sobre uma conversa suspeita ouvida em um posto. Era exatamente o que eu havia relatado. História 6. O que estava nas câmeras? A última história aconteceu no ano passado, numa viagem que fiz para o interior do Ceará. Parei num posto por volta das 4 da manhã, estava dirigindo há mais de 10 horas e precisava de um café urgente. O posto era grande e bem estruturado, mas naquele horário estava praticamente vazio. Abasteci e fui para a loja de conveniência. O atendente era um rapaz jovem, de uns 20 e poucos anos, que parecia muito nervoso. Estava constantemente olhando para os monitores de segurança atrás do balcão. Perguntei se estava tudo bem e ele hesitou antes de responder. Cara, há 3 noites estão acontecendo coisas muito estranhas aqui. As câmeras estão gravando coisas que não fazem sentido. Fiquei curioso e pedi para ele explicar. Ele olhou ao redor para ter certeza de que estava só comigo e disse: "Olha só, você parece gente boa, então vou te mostrar uma coisa, mas não conta para ninguém, ok? Meu gerente ia me demitir se soubesse." Ele mexeu no computador e me mostrou algumas gravações das câmeras de segurança. A primeira gravação mostrava o estacionamento vazio por volta das 2 da manhã. De repente, um carro aparecia estacionado próximo às bombas, como se tivesse se materializado ali. Não dava para ver o carro chegando, ele simplesmente aparecia de um frame para o outro. "Isso aconteceu na segunda-feira", ele disse. A segunda gravação era ainda mais estranha. Mostrava uma pessoa caminhando pelo estacionamento, mas a pessoa não projetava sombra, mesmo com toda a iluminação do posto. A pessoa caminhava normalmente, mas era como se fosse transparente. "Terça-feira, mesma hora", ele comentou. A terceira gravação me deixou com os pelos em pé. Mostrava o interior da loja, exatamente onde estávamos naquele momento, mas na gravação havia várias pessoas dentro da loja, todas paradas, todas olhando diretamente para a câmera. O problema é que na gravação constava o horário como sendo hoje, 04:15, ou seja, 15 minutos antes da hora atual. "Cara", eu disse, "isso não é possível. Como pode ter uma gravação do futuro?" Ele balançou a cabeça, claramente perturbado. "Eu não sei, cara, mas olha só o que mais me assusta." Ele ampliou a imagem das pessoas na gravação e, quando focou nos rostos, percebi que todos tinham a mesma expressão. Olhos arregalados, bocas abertas, como se estivessem gritando, mas em silêncio. Nesse momento, ouvimos o barulho de um carro entrando no posto. Olhamos pela janela e vimos um carro se posicionando exatamente no mesmo local que aparecia na gravação do futuro. O atendente ficou pálido e disse: "Cara, acho melhor você ir embora. Agora." Não precisou falar 2 vezes. Saí dali correndo, mas quando estava entrando no carro, olhei pela janela da loja e vi o atendente parado atrás do balcão, com exatamente a mesma expressão das pessoas na gravação. Olhos arregalados, boca aberta, como se estivesse gritando silenciosamente. Acelerei e saí daquele posto, mas no retrovisor vi que a loja estava escura, como se tivesse sido abandonada. Quando cheguei no próximo posto, cerca de 1 hora depois, liguei para o posto anterior. O telefone tocou, mas ninguém atendeu.
Pessoal, depois dessas 6 experiências, eu mudei completamente minha rotina de viagem. Nunca mais paro em postos isolados durante a madrugada sem antes pesquisar sobre o local. Sempre prefiro postos de grandes redes. Sempre fico atento ao comportamento dos funcionários e outros clientes. E, principalmente, sempre confio no meu instinto quando algo parece errado. A estrada de madrugada pode ser perigosa de várias formas, e nem sempre o perigo vem de onde esperamos. Às vezes, vem de pessoas que parecem normais, às vezes de situações que parecem corriqueiras, e às vezes de coisas que simplesmente não conseguimos explicar. Se vocês já passaram por experiências parecidas em postos de gasolina ou conhecem histórias similares, deixem nos comentários. Adoro ler essas experiências de vocês e, quem sabe, algumas não viram vídeos futuros aqui no canal. Se gostaram do conteúdo, deixem o like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder os próximos vídeos. Semana que vem vou contar sobre experiências bizarras que já tive em rodoviárias pelo Brasil e garanto que são histórias que vão fazer vocês repensarem sobre viajar de ônibus sozinhos. Até a próxima e lembrem-se, na estrada é sempre melhor prevenir do que remediar. Confiem nos seus instintos e, se algo parecer errado, não hesitem em sair da situação o mais rápido possível.